Com a palavra, Rodolfo Canônico, representante da ONG Family Talks, por 10 minutos regimentais. Fique à vontade. Muito obrigado, deputada. Agradeço o convite. É uma enorme honra estar representando a nossa associação. Cumprimento o pessoal da Secretaria da Mulher, Ana Cláudia. Agradeço pela articulação. E senhoras e senhores que nos acompanham no plenário e ao vivo, é uma enorme satisfação, enfim, poder trazer algumas ideias a respeito, muitas histórias inspiradoras. Eu parabenizo a Adriana, teve a da Luzia antes, isso daí realmente é bastante inspirador, e muitas ideias relevantes, né? Eu cumprimento a Luana, que falou antes, acredito que nós já trocamos alguma mensagem. E eu queria trazer uma perspectiva, pegando um gancho com a fala da Luana, para não ficar repetindo temas aqui a respeito da crise do cuidado, que a nossa associação tem trabalhado a partir de pesquisas, enfim, de alguns eventos. Eu vou comentar algo aqui de perspectiva de trabalho, e realmente eu queria enfrentar nessa fala, né, sendo o homem da mesa, essa questão cultural. O grande desafio para enfrentarmos, não é, esses desequilíbrios que existem nas dinâmicas de cuidado na sociedade. É um enorme desafio, que penalizam as mulheres e geram, em alguns casos, algum até benefício aos homens, né? Não é justo isso, é uma sobrecarga de cuidado das mulheres. Então, em primeiro lugar, endosso tudo que já foi falado aqui a respeito da necessidade de termos estruturas de apoio para as mulheres, e com a perspectiva de reduzir o tempo de gasto com cuidado doméstico nas tarefas de cuidado e redistribuí-lo. Isso é imperativo, é uma necessidade, considerando as dinâmicas e a sobrecarga. Aqui no Brasil, em média, as mulheres gastam o dobro do tempo do que os homens nas tarefas de cuidado, né? Estão sobrecarregadas com isso. A pandemia trouxe uma série de estudos, uma série de evidências novas que explicitam essa necessidade, explicitaram, não é? Evidentemente, os malefícios, as consequências negativas no mercado de trabalho que a pandemia trouxe foi, sobretudo, para as mulheres, né? O dado aí do IPEA é que houve um retrocesso de 30 anos da participação feminina no mercado de trabalho no Brasil durante a pandemia. Por quê? As mulheres já estavam sobrecarregadas com tarefas de cuidado, a pandemia gerou uma sobrecarga generalizada em todas as pessoas, e aí as consequências elas foram essas, né? Quer dizer, não houve condições de reequilibrar isso para muitas mulheres, né? E os homens, evidentemente, não enfrentaram essa situação porque estão pouco envolvidos nas tarefas de cuidado, né? Bom, do ponto de vista de perspectiva histórica, né, do momento em que nós estamos, ao longo do século XX, houve esse movimento de reinserção das mulheres no mercado de trabalho, que já foi comentado aqui, e isso daí não vem acompanhado de um reequilíbrio e redistribuição das tarefas de cuidado, o que ampliou e consolidou uma série de desigualdades, né, que hoje nós enfrentamos as consequências disso. E, enfim, é necessário buscar soluções. E as soluções elas vão nesse caminho necessariamente de reduzir e redistribuir o tempo de cuidado. Eu gostaria de primeiro fazer um recorte de um momento muito específico e crítico de cuidado. A Luana já comentou aqui, e acho que já apareceu em outras falas, certamente vai aparecer, momentos em que as tarefas de cuidado elas ficam mais intensas, em função das necessidades das pessoas. Então, sobretudo, momentos no início da vida das pessoas, com crianças recém-nascidas ou em processo de adoção, é uma fase em que há necessidade intensiva de cuidado, e isso exige muito tempo, muito esforço. E agora, vale a pena também trazer esse elemento da transição demográfica, processo de envelhecimento da população brasileira, que vai trazer, e já tem trazido, uma demanda de cuidado bastante extensiva. As pessoas vivem cada vez mais, o que é uma grande conquista, mas isso traz como consequência a necessidade de cuidar dessas pessoas, porque cada vez mais o contingente de pessoas que envelhecem e demandam cuidados específicos, porque vão perdendo autonomia, é maior e vai aumentar. E hoje, infelizmente, essa demanda de cuidado tem recaído sobre mulheres que muitas vezes também acabam saindo do mercado de trabalho para cuidar de uma pessoa idosa, e aí vem contextos de vulnerabilidades diversas, pessoas que dependem do BPC para viver, o valor é muito baixo, então precisamos de um olhar bastante atento.
não é? Mas o momento do início da vida, ele é muito decisivo na questão da divisão de tarefas de cuidado, porque aí temos uma oportunidade de promover maior envolvimento dos homens nessa tarefa. E isso é um passo necessário para enfrentarmos. Aqui no Brasil hoje existe uma licença maternidade consagrada na Constituição, 4 meses para todas as mulheres, pagas pela Previdência Social. Isso é uma situação relativamente boa, quando eu falo relativamente comparando com outros países. A convenção da OIT, da Organização de Trabalho, a convenção 183 do ano 2000, fala de 14 semanas pagas pela Previdência Social, né, nos países, pela Seguridade Social nos países, e o Brasil, então, está numa posição boa nesse sentido, certo? Agora, a licença paternidade já não se encontra nesse contexto, né? A licença paternidade, ela é de 5 dias, está nas disposições transitórias da Constituição, não foi regulamentada, né? A Constituição fez aniversário de 34 anos agora, faz pouco tempo. Então, são 34 anos em que nós não regulamentamos, né? As disposições transitórias, elas estão aí também para serem transitórias, né? Ou seja, caberia uma regulamentação rápida depois da promulgação da Constituição, coisa que não aconteceu até hoje, certo? E não é paga pela Previdência Social, né? Ainda realmente é uma situação em que há envolvimento do empregador, enfim. Essa é uma questão. Há o programa Empresa Cidadã, que amplia a licença paternidade para 20 dias, mas o universo de pessoas beneficiadas por esse programa ele é baixo, né? Seria basicamente em torno de 10% do mercado de trabalho formal, considerando a enorme informalidade do Brasil, é uma parcela muito pequena da população que tem acesso, né? Então, essa é uma questão. Então, pensar... E o que diz a evidência, né, empírica sobre esse assunto? Ou seja, o envolvimento masculino no cuidado no início da vida é uma oportunidade para promover um maior envolvimento ao longo do tempo. É isso que as pesquisas indicam. Na medida em que os homens estão ali com crianças pequenas envolvidas ou com crianças adotadas, mais envolvidos, com tarefas de cuidado, isso vai ter um potencial de ativar esse maior envolvimento ao longo do tempo. Isso tende a permanecer. Obviamente precisam ser feitas outras medidas para que isso aconteça, mas é uma grande oportunidade. Os índices de bem-estar melhoram, os vínculos familiares são fortalecidos, isso tem até um efeito de proteção do ponto de vista de redução de violências, né? Isso tem algumas medidas a respeito. Então é uma grande oportunidade. Para isso precisamos avançar no tema da licença paternidade. Eu falo licença paternidade aqui, isso não exclui de modo algum a possibilidade de trabalhar licenças parentais, foi comentado na fala da doutora Luana. A licença parental é um modelo nos países em que tem melhores índices de igualdade de gênero que funciona, que permite uma maior, por um lado, mais tempo para os homens estarem envolvidos no cuidado das crianças recém-nascidas e também, por outro lado, maior flexibilidade de arranjos, né? Em geral, os arranjos de licença parental variam de países entre países, mas tem um período que é específico para a mãe tirar, obviamente, para o puerpério, para ela estar nos primeiros dias e garantir a amamentação exclusiva, cuja recomendação da OMS são 6 meses, né, um grande desafio. Na média, aqui no Brasil, estamos com 55 dias, se não me engano, por aí, menos 60 dias de amamentação exclusiva, na média. E, por outro lado, também tem um tempo para o homem, que ele precisa tirar, né, que se chama a cota do papai, isso, porque também tem uma questão de que tem o tempo de licença disponível e muitos homens não querem tirar, né. E aí vem uma outra questão que falamos, né. Então, por um lado, garantir mecanismos legais para esse maior envolvimento, e a licença paternidade, licenças parentais são mecanismos eficientes para dar um impulso nesse maior envolvimento para que os homens gastem mais tempo no cuidado, não é? E tendo claro que é isso, homens gastando mais tempo com cuidado é uma maneira de redistribuir o tempo das mulheres, né? Isso do ponto de vista da população e do ponto de vista também dos arranjos familiares, evidentemente, e comunitários. Agora, existem questões correlatas que nós precisamos trabalhar para enfrentar esse tema cultural. Como foi já pontuado, isso leva tempo, essas transformações, mas precisamos enfrentar. Então, garantir mais tempo nesse início da vida é um passo, mas nós precisamos ter outras medidas, não é? De flexibilização no mercado de trabalho, para garantir que os homens tenham condições de ter mais tempo, e estímulo para que eles adotem esse tempo. Também é importante destacar um estudo da pesquisadora Robin Ely,
que é da Universidade de Harvard, que apontou que um dos pontos dessas políticas de conciliação trabalho-família, que acabam alguma vez prejudicando as mulheres, porque só as mulheres pegam na média, né? A maior parte é pega por mulheres, é a cultura do gasto de tempo excessivo no mercado de trabalho. Então, ter uma redistribuição também, um equilíbrio na dinâmica de jornada de trabalho. Caso contrário, não tem como conciliar trabalho e família. Com todas as medidas que forem com jornadas excessivas, isso não funciona. E, por fim, eu gostaria de fazer uma recomendação a respeito de elementos formativos, a necessidade de aspectos de formação que poderiam estar em políticas públicas, não é, de educação parental. Educação parental ela tem sido recomendada pelo Unicef, pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU. Existem já no Brasil iniciativas de educação parental que poderiam ser escaladas para políticas públicas. Vários países já fizeram isso, e aqui eu destaco as Filipinas, que colocou como um condicionante no programa de transferência de renda, com resultados muito bons de redução de violência doméstica. E um dos efeitos que isso traz é o envolvimento masculino no cuidado aumentado. Por quê? Os pais que não tiveram a experiência familiar de estarem envolvidos no cuidado, não receberam cuidados de homem, podem passar a dedicar tempo, porque eles aprendem o que não aprenderam na sua experiência familiar. E isso tem um poder transformador. Então, nós gostaríamos de deixar essa recomendação. Aqui no Brasil já tem programas desenvolvidos por universidades que já foram testados, e a gente acredita que isso tem um grande potencial transformador de reduzir desigualdades de gênero, por ser um ativador de mudanças culturais. Nós acreditamos nisso e gostaríamos de recomendar esses instrumentos aqui. Agradecemos muito a oportunidade, saudamos a todos que nos acompanham, ficamos à disposição. Muito obrigado.